Pessoal, quem não me conhece, eu sou o Tassi e a gente faz parte da executiva do Republicanos e a gente quer fazer um trabalho político partidário aqui no município, onde as pessoas que tiverem de alguma forma alinhada com os nossos ideais e queiram fazer um trabalho político partidário diferente no município, possa ter pelo menos orientações direcionadas para que possa ter um bom desempenho, um bom condicionamento para desenvolver um trabalho de candidatura ou de apoiamento, né, de divulgação das ideias que o Republicanos pretende colocar em prática aqui no município. Dessa forma, a gente combinou de fazer um trabalho orientativo, onde possamos passar diversas orientações, informações para orientar esses parceiros, esses colegas, né, os que estão aderindo ao trabalho do partido e que de alguma forma se sintam mais seguros nas suas tomadas de decisões a respeito de assumir uma possível candidatura ou apoiamento dos ideais do republicano. O que nós queremos realmente aqui no município é fazer parte de uma mudança e que essa mudança venha trazer para o município de Charqueada um horizonte de futuro, né, de perspectiva um pouco melhor, né, do que até então a gente vem vivenciando na qualidade de vida e nas direções, né, que o município tem seguido. Então a gente acha que a melhor forma de alcançar algo de melhor é por tentativa e erro. Sendo assim, eu acredito que talvez o maior significado que o republicano possa trazer para a política de Charqueada é a possibilidade de nós desenvolvermos um trabalho de criação de novos líderes. E esse trabalho ele tem que ser sistemático, ele tem que ser algo repetitivo, né? Algo persistente. E para isso você não tem nenhuma certeza, não existe bola de cristal. A única chance que nós podemos dar para nós mesmos é arriscar. E arriscar como? Arriscar no diferente, né? Para não dizer um termo comum, né? Que se tornou chavão, o novo, né? O novo. Mas que possa ser diferente nas tomadas de decisões, nos pontos de vista, né? Na forma de discutir o que pode ser desenvolvido e trazido e implementado de melhor aqui para o município, numa visualização de novas tentativas realmente. Arriscar. E é isso que o republicano pretende trazer para o cenário político partidário de Charqueada a partir de então. Eu queria dizer para vocês que nós estamos num momento onde terminamos a janela de filiações. Nessa janela de filiações ocorre o quê? É um trabalho concentrado onde todas as legendas, todos os partidos procuram fortalecer o seu conjunto, né, para fortalecer as filiações, trazer o máximo possível de filiados das suas legendas, para que nesse conjunto de filiados sejam então escolhidos os que tenham intenção e sejam aceitos pelo partido como sendo as melhores alternativas a serem oferecidas para a população como candidatos a vereadores, a vice-prefeito e a vice-prefeito. Terminada a janela de filiação, que ocorreu no dia 4 de abril, o próximo passo é onde nós denominamos de período de pré-campanha. Esse período de pré-campanha ele é muito importante e cada dia mais ele se torna mais importante, porque há não muito tempo atrás
a campanha tinha um período de duração maior. Ele levava uma campanha próximo de 6 meses, né? E recentemente, né, nas eleições mais recentes aí, houve uma mudança. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, ele que dita o regramento das eleições no nosso país, houve alteração nessa legislação, de modo que uma das principais delas é que diminuiu o período de campanha eleitoral propriamente dita. Então, hoje nós trabalhamos com uma campanha eleitoral, um período de campanha eleitoral oficial de 45 dias. Sendo assim, passado o período de campanha de filiação, que terminou no dia 4 de abril. A partir do dia 4 de abril, nós entramos no período de pré-campanha, e esse período de pré-campanha ele vai até 16 de junho. Então, nesse período, nós estaremos fazendo um trabalho que, dentro de todas as legendas políticas partidárias do município que irão participar das campanhas, estão abertas, né, a divulgação dos pré-candidatos. Então, é um período de pré-candidatura. Nesse período de pré-candidatura, é muito importante o candidato ou aquele que está pensando em ser candidato entender como que funciona. Dessa forma, nós vamos estar apresentando aqui esse conjunto de orientações voltado para a atuação dos possíveis pré-candidatos à eleição para vereadores, prefeito e vice, para esse período. E esse período é muito importante porque, uma vez que a campanha propriamente dita é apenas de 45 dias, fica muito curto para você divulgar uma campanha, principalmente de alguém que até então venha como uma referência de um novo, né? Assumir uma posição de se postar como candidato e decidiu mais recentemente assumir essa postura, essa posição. Então, esse período de pré-candidatura ele se torna muito importante, porque ele vai auxiliar esse candidato, né, se for um candidato novo, a se divulgar, a apresentar a sua candidatura, a sua proposta e os seus ideais, para que a população possa, de uma forma o mais consciente possível, se identificar com esses candidatos. Então, dessa forma, a gente queria passar para os filiados e apoiadores do nosso partido orientação voltada principalmente para aqueles que já se encontram com a decisão tomada de serem candidatos, né? E aqui, nesse período de pré-candidatura, é importante a gente salientar que a apresentação, a demonstração da sua vontade tem que ser claramente expressada como pré-candidatura, porque esse período não se pode falar ainda de candidatura propriamente dita. Então, é importante a gente estar conversando sobre isso para que os nossos filiados, para que aquelas pessoas que estão em volta dos nossos filiados que já se decidiram a serem candidatos a vereadores, principalmente, tenha em mente que o Tribunal Superior Eleitoral ele coloca regramentos de forma legal, e que se o indivíduo não seguir esses regramentos, ele se torna ilegal, ele se torna ilegítimo para desenvolver a campanha, correndo o risco de ser impugnado a sua candidatura logo no início ou durante a campanha, ou se porventura ele ganhar a eleição, ele foi eleito, ele não assumir, né, o tribunal impedir, porque ele incorreu em crime, né, ou seja, contra a lei vigente, de desenvolver um trabalho. Então, esse período de pré-candidatura é muito importante que o pré-candidato saiba o que principalmente ele não pode fazer.
né, para que ele possa desenvolver as suas ações, as suas atitudes, sem incorrer numa ilegalidade que possa comprometer a candidatura dele, ou uma vez eleito, né, tomar posse do seu cargo eletivo. Então, a pergunta que se faz nesse momento é a seguinte: eu gostaria de ser um pré-candidato a vereador. Estou com essa posição, ou eu já tomei essa posição, e o que fazer agora? E aí eu quero colocar uma observação, que quando a gente fala na posição de candidato a vereador, eu estou colocando de uma forma genérica, onde é muito importante que a gente saliente que as mulheres precisam, devem, né, assumir a possibilidade de fazer parte desse trabalho político partidário também. A própria estrutura política partidária hoje vigente no país traz uma atenção muito especial para participação feminina nas eleições, né? Isso já vem há muito tempo. E o Partido Republicano ele tem um trabalho todo especial, que é o Republicano Mulher, né? Existe todo um trabalho voltado para isso. Esperamos que a partir do momento que cada um dos nossos colaboradores, filiados, participantes, homens e mulheres, tenha a importância disso. Existe um espaço dentro do Republicano muito especial para o trabalho da mulher, né, no partido e na representação política. Razão pela qual a legislação hoje obriga que todas as candidaturas, né, partidárias, né, de cada partido seja composta por 30% de candidatas mulheres, né, candidatos mulheres, né, para participar da próxima eleição. Então, a posição, o espaço da mulher na política brasileira, ela tem sido especial, né? O que nós precisamos realmente é fazer com que a sociedade, né, com que as mulheres entendam a importância disso e venha fazer parte, venha participar de uma forma mais proativa, né, participativa, venha realmente fazer parte de toda essa mudança que a gente espera acontecer no país, né? E essa mudança começa pelo município. Ela é onde realmente o cidadão vive as suas condições reais, né, de necessidades ou não, de qualidade de vida ou não. Ela ocorre efetivamente em primeira instância no município. Então a grande transformação é a nível de vereadoras, né? Precisamos aumentar a participação da mulher na política brasileira, para que no município ela inicie, né, ocupando o seu espaço por direito. Então, uma vez que você tenha essa intenção ou esteja pensando na possibilidade de vir a ser uma candidata ou um candidato a vereador, o que fazer? E agora? Né? Então, nós podemos enxergar o seguinte: primeiramente ter esse entendimento do que está acontecendo, né? O que eu estou vivendo hoje? Qual que é o posicionamento? Apesar dessas situações imprevisíveis que o mundo está vivendo hoje, né? Com a manifestação temerosa da pandemia do Covid, da pandemia do vírus, né? Que está contagiando aí o mundo inteiro. É uma situação imprevisível, né? Ninguém esperava uma situação tão dramática e abrangente dessa forma, mas a gente sabe historicamente que a vida continua. A situação há de passar, né? E essa situação da pandemia também vai passar. Acredito até que, pelo que eu venho acompanhando, está passando, não só aqui, mas no mundo inteiro, e que a gente tem que ter a devida atenção, mas também ter consciência do que é que realmente está acontecendo no dia a dia do nosso município, do nosso estado, do nosso país e, é claro, do mundo também. É muito importante que a gente tenha essa percepção.
essa percepção é que nos cabe agora ter consciência do que realmente está acontecendo, para que você se posicione, né, dentro dos seus ideais, o que pode estar sendo feito, apesar de toda essa situação específica que nós estamos vivenciando na atualidade. Então, como eu havia dito, passado esse período da janela de filiações, que foi até dia 4 de abril, nos encontramos agora na fase de pré-candidaturas. Essas pré-candidaturas, elas tanto servem para os vereadores, como para o vice e o prefeito. Certo? Então, nesse período, o que não podemos fazer é a situação mais importante para que possamos tomar postura de pré-candidatos. Esse período que antecede uma campanha é de grande importância, uma vez que os candidatos terão apenas 45 dias para desenvolver as suas próprias campanhas. Por isso, a visibilidade que for conquistada nesse período de pré-candidatura é extremamente importante para o resultado da sua própria campanha eleitoral. Então, a gente visualiza o seguinte: até o dia 16 de agosto, eu tinha dito junho, né, mas é de agosto, até 16 de agosto de 2020, vamos estar no período de pré-candidatura. Nesse período, os pré-candidatos, e aí eu reforço muito essa questão do pré, porque você não pode se apresentar como candidato, propriamente dito. Você só vai ser candidato, propriamente dito, depois desse dia e depois que cada legenda, cada partido tiver a sua convenção consolidada. Porque é durante a convenção, no processo de convenção, que serão oficializados os candidatos. Deixarão de ser pré-candidatos e aí então já serão candidatos a cargo eletivo, vereadores, vice-prefeito e prefeito. Então, até esse período, nós temos que ter muita atenção. As regras para pré-campanhas, de forma resumida, passa a seguinte recomendação. Então, o TSE, ele definiu um conjunto de regramento, e que eu não vou falar claramente aqui todos os itens dessa legislação, mas vou passar de forma resumida o que passa a ser importante para que o pré-candidato se desenvolva, né, caminhe, circule para o ambiente do município, falando da sua predisposição a ser candidato. Então, nesse momento, os pré-candidatos poderão fazer publicações de suas pré-candidaturas normalmente. Então, cada um dos pré-candidatos pode divulgar, deve fazer a sua divulgação, o quanto mais, né, normalmente. E poderão impulsioná-las mediaticamente, desde que não haja propaganda política e nem pedido explícito de voto. Então, isso, nesse momento, é a parte mais importante que o pré-candidato deve saber. Aquilo que ele não pode fazer. E o que o candidato não pode fazer é, de forma resumida, pedir voto ao eleitor de forma explícita. Fazer campanha política de forma explícita. Então, nesse momento, como é que eu vou fazer então a minha campanha? Não. É isso que a gente vai tentar direcionar. Como que você pode caminhar, né, circular pelo ambiente, né, dos seus relacionamentos, pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que te conhecem, mas que às vezes não tem um contato mais próximo, mais íntimo. Como que você vai poder falar da sua intenção em ser candidato? Então, deixando bem claro que você não pode pedir o voto de forma explícita, mas você pode fazer o quê? O que isso quer dizer?
Quer dizer que os conteúdos das pré-campanhas devem apresentar somente aquilo que o candidato deseja mostrar aos eleitores, ou o pré-candidato, né? O pré-candidato deseja mostrar aos eleitores, referente aos seus projetos, posições e opiniões pessoais. Ou opinião pessoal, ok? O que significa isso? Significa que você pode conversar com qualquer pessoa, deixando claro para essa pessoa que você se postou como um pré-candidato. Olha, eu sou um pré-candidato, tenho intenção de fazer parte com a minha candidatura nas próximas eleições e eu tenho intenção de fazer um trabalho político partidário aqui no município. Sendo eleito, eu quero defender as bandeiras tais, tais, tais. Vou trabalhar para conseguir com que o município possa oferecer tais serviços, vou trabalhar para fiscalizar o que o prefeito vai estar desenvolvendo dentro do trabalho que o cargo efetivamente do prefeito lhe concede. Vou fazer um trabalho atuante junto à comunidade, vou estar participando dos processos e procedimentos que ocorrem no município nas questões políticas desenvolvimentistas, vou trabalhar para trazer mais indústria, mais emprego para o município, vou estar acompanhando, ou tenho uma vinculação com a área da educação, tenho uma empatia com a área de educação, saúde, ou seja, você vai comentar como se fosse uma conversa formal ou informal, né, uma conversa informal, das suas intenções. Esse é o trabalho que a pré-candidatura lhe faculta a desenvolver nesse momento. É esse trabalho que você deverá estar empenhado em desenvolver nesse momento. Então podem ser utilizadas para essa divulgação todas as mídias digitais, tais como sites. Então você pode estar falando que você tem intenção de sair numa candidatura como candidato a vereador ou a prefeito ou a vice, divulgando essa sua intenção. Eu pretendo nessas próximas eleições me tornar um candidato, né? Então estou aqui falando de uma pré-candidatura, onde eu tenho interesse de sair, de lutar pelos interesses do município, eu tenho interesse de fazer um trabalho junto aos deputados da região, ligado ao nosso município, para poder levar projetos de desenvolvimento, projetos para que esses deputados tenham conhecimento das intenções que o nosso município tem e que caminhos que ele quer seguir para se desenvolver. Então, eu vou fazer um trabalho diuturnamente para que eu consiga convencer esses deputados a trazerem emendas orçamentárias para o município, né, com recursos, para desenvolver esses projetos de uma forma bem sólida e estabilizada, né, de forma concreta. Porque uma coisa é você conhecer como é que funciona o sistema e não fazer promessas que você não pode cumprir, né? E muitas das vezes os candidatos oferecem, ou os pré-candidatos, passam a fazer um trabalho de pré-campanha ou até mesmo de campanha, oferecendo coisas que efetivamente eles não têm condições legais, né, para garantir que ele vai cumprir aquilo que ele está falando. Então o ideal é que você passe a fazer uma campanha, uma pré-campanha, onde você vai comentar das suas intenções, né, do que você pensa em buscar. Né? Não que você está prometendo algo, porque na verdade o que você tem de consciente é que você nesse momento quer muito ajudar o município, quer muito ajudar a sua comunidade, o seu bairro, né? Quer muito ajudar a sua cidade. Então tem que ter muito cuidado de que forma que você vai expor essa sua vontade
de querer fazer um trabalho junto à sociedade. Então tem que tomar muito cuidado. Então dessa forma você pode usar os sites, os blogs, através de e-mail você pode estar divulgando, bem como através das redes sociais, né? Quais são as redes sociais? As redes sociais que estão aí disponíveis, né? Todas elas estão muito acessíveis hoje na nossa sociedade, né? O Instagram, o WhatsApp, que talvez seja o mais utilizado hoje aí, né? Você tem lá o seu círculo de relacionamento no dia a dia, né? Então, através do WhatsApp é uma ferramenta muito útil. Através do Facebook, você pode ter lá uma página no Facebook e divulgar. Da mesma forma que você pode estar falando da roupa que você veste, né? Dos seus gostos, né? Das suas vinculações do dia a dia, os seus desejos, os seus sonhos, você pode também estar colocando uma observação que você também quer incluir, quer divulgar, quer compartilhar para os seus indivíduos relacionados à sua rede social, que você tomou essa postura, está tomando essa decisão de se tornar um pré-candidato nas próximas eleições. E é claro, deixar bem claro que você está se postando a candidatura do quê? De vereador ou vereadora, né? De prefeito, de prefeita, de vice, né? E assim por diante. Deixar bem claro, porque esse pessoal espera exatamente essa clareza. Que quanto mais pessoas ao seu redor souber que você é pré-candidato, mais pessoas vão vestir a camisa da sua intenção e vão querer compartilhar, ajudar, divulgar o que você está passando para eles ali naquele momento. Então, é importante que vocês tenham convicção o seguinte: tudo isso pode ser feito desde que não seja feito pedido explícito de voto. Então, nessa hora, você não pode falar, vota em mim, né? Estou esperando que você venha votar em mim no dia 4 de outubro. Você não vai poder fazer isso. Então, você vai falar o quê? Você vai ocupar esse espaço para falar das suas intenções, dos seus projetos, do que você pensa, né? De repente conversar com essas pessoas no sentido de que, ó, eu estou pretendendo sair candidato e eu queria ouvir a sua opinião, o que você acha, né? Então, assim, essa conversa é para deixar claro. Então, quando você abre um entendimento de fazer um questionamento para a pessoa de que você gostaria de saber a opinião dela, naturalmente a pessoa já está entendendo que você quer ser candidato. Então, dessa forma que você está ali conversando com ela e passando aquilo lá, porque, claro, está subentendido que ele imagina que você pode ser um eleitor, que essa pessoa possa ser um eleitor seu, né? Então, você não tem que pedir de forma explícita o voto, ok? Então, de forma bem clara, é isso que o Tribunal Superior Eleitoral pretende nesse período de pré-campanha. Então é basicamente isso, não pode pedir. E outra coisa, toda identificação tem que ser como? Eu sou um pré-candidato, ok? Então vamos deixar bem claro, né? Nesse momento é muito importante a gente lembrar de um ditado popular, né? A sabedoria popular, ela é extremamente profunda, né? Quem não é visto não é lembrado. Então isso é muito importante para qualquer um que queira estar envolvido com uma pré-campanha. A pré-campanha existe exatamente para isso, para que você possa ser lembrado, se apresentar para o máximo possível de pessoas, se possível direcionando, passando as suas intenções de pré-candidatura, né? E, mais do que isso, procurar estar sempre conversando, né? repetidas vezes a respeito da sua postura, da sua posição, está aparecendo no cenário, está divulgando as suas ideias, as suas concepções, as suas atitudes, né? As suas participações no ambiente social em que você vive, para que as pessoas consigam estar sempre vendo que você está atuante, que você tem realmente a ideia de fazer um trabalho, né? de ser lembrado, né? de estar sempre, de preferência, vinculado a boas notícias, a boas informações, a boas condutas, né? Essa é a ideia.
Então aqui você tem que estar atento a estar utilizando esse espaço muito importante da pré-campanha para ser visto e que possa ser lembrado, ok? Então é preciso mais do que nunca que o pré-candidato seja visto, ouvido, seguido e que as suas intenções e suas propostas possam ser conhecidas pelo maior número de pessoas. Esse é o tom que deve ser repetido nesse momento, deve ser perseguido nesse momento por cada um dos pré-candidatos, ok? A pré-campanha dá aos candidatos o tempo necessário para que se faça um planejamento melhor e para que seja feita uma comunicação com os eleitores com o objetivo de conquistar o maior número de pessoas envolvidas com a sua campanha. Então é fundamental que você perceba o seguinte: quanto mais gente ouvir a sua intenção, ouvir o que você tem em mente, o que você pensa em fazer, maior a probabilidade de você encontrar pessoas que venham falar: pô, eu vou vestir a camisa desse cara, eu vou vestir a camisa desse candidato, ou desse pré-candidato, ou vou vestir a camisa dessa candidata. Ela tem um perfil que combina com o meu, eu me identifico com ela. Então, nesse momento, é você fazer o máximo de exposição para que você consiga obter o máximo de pessoas simpatizantes com as suas ideias, com a sua atitude, certo? Então, o período de pré-campanha, gente, ele é extremamente importante para que você consiga conquistar essa referência. Agora é o momento de mais gente poder saber do que realmente você quer fazer. Você já se decidiu. Então, esse é o momento. E é importante aqui que você tome essa postura. Você tem que ser pré-candidato quanto antes, divulgar isso, porque o contrário é que não pode ser. Ah, não sou candidato, e lá na última hora, agora eu sou candidato. Aí você perdeu a oportunidade de conquistar pessoas que vai se comprometer naturalmente, sem contrapartida com você. Ela vai se comprometer a fazer um trabalho de divulgação da sua candidatura sem esperar nada em troca. Ela vai participar porque ela acredita que você é um bom candidato. E como ela vai ter que escolher alguém na eleição, todos os eleitores vão ter que escolher alguém na eleição, até mesmo para não escolher ninguém, vai ter que fazer escolha. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de que possa ser você o escolhido, certo? Podemos, então, descrever aqui, uma vez que você esteja consciente disso, né, algumas ações que possam ser desenvolvidas para esse objetivo, para que você possa divulgar o maior no maior quantidade possível de contatos, né, que você tomou essa decisão ou está tomando essa decisão. Então, o que é preciso? É preciso divulgar para o máximo de pessoas, parentes, amigos, vizinhos, entre outros do seu contato, do seu relacionamento, companheiros de trabalho, né, o comércio que você participa, que você consome, as lojas, os mercados, né, a quitanda, a padaria, o bar, o clube, né, aonde você se relaciona. Quanto maior o número de pessoas souber que você está tomando aquela posição, maior a sua probabilidade de conseguir possíveis eleitores para você. Então a intenção aqui é você demonstrar sobre o que você realmente quer passar. Então você vai demonstrar todas as suas preocupações, né? Todos os seus objetivos, né? Quais são suas propostas que você quer passar, quais são as suas verdadeiras intenções, uma vez que tomou a decisão de ser um pré-candidato visando uma candidatura em 2020.
Você deve elaborar um texto para ser repetido quando você for fazer as abordagens e visitações junto ao leitor. Porque se você não montar um contexto e mentalmente colocar isso repetido na sua mente, para que você também possa estar consciente do que é que você está falando, você vai ter muita dificuldade de se expressar. Não tem que ser algo formatado, tudo certinho, com ponto e vírgula. Não, você pode montar um contexto, né? Montar um conjunto de informações bem aglutinada, bem concatenada, bem alinhada, e você se auto-repetir aquelas informações, reler, ler e reler várias vezes, para quando você fizer uma abordagem, você ter como se expressar. Não precisa falar de forma extraordinária, não. Você vai falar da forma que você está acostumado a se comunicar com as pessoas que têm o seu relacionamento. É claro que se você ficar atento a procurar uma melhora na forma de você se expressar, uma correção melhor no vocabulário, né? Ampliar o seu vocabulário, né? Trazer alguma frases que sejam bem colocadas, né? Colocar tema de uma forma simples, mais clara dos seus objetivos, né? Então esse contexto é simples, qualquer um é capaz de fazer. Você monta os itens importantes, você seleciona os itens importantes que você não quer deixar de expor junto ao seu eleitorado, né, ou as pessoas que você está fazendo contato, e monta um conteúdo de texto, uma orientação com ordenamento. Vou falar primeiro disso, depois eu vou entrar naquilo, mas se eu inverter a ordem também eu consigo ter fluência ali na hora de conversar. Então isso aí é um trabalho que você, propriamente dito, tem que se dedicar, né? Por quê? Porque vai haver situação que você vai encontrar pessoas que você tem intimidade de conversar. Mas ali mesmo, no meio de 2, 3 pessoas íntimas, pode ter uma terceira ou quarta pessoa que não é tão íntimo de você assim. E que também pode se tornar um eleitor seu. Então a sua fluência, a sua abordagem, a sua forma de expressar o seu ponto de vista, as suas intenções, pode ser ali um ponto decisivo para que aquela pessoa olhe você de uma forma mais atentamente, vai te seguir de uma forma mais atentamente e vai te observar melhor. Então você não pode perder essa possibilidade. Então a elaboração de um texto ele é muito bem-vindo. E esse texto deve conter o quê? Somente as propostas e as ideias a serem defendidas por você como candidato. Então nada de ficar ali, né? Peça o seu voto. Não pode ter o pedido do voto explícito. Você tem que convencer, a divulgação do seu nome nesse momento tem que ser em função das suas ideias, né? Das suas pretensões, né? Daquilo que você realmente acredita, das suas opiniões. Estou achando que na educação o município poderia estar numa posição melhor, né? Eu vejo que o comércio da cidade poderia ter uma outra dimensão, eu vejo que a agricultura poderia ter um melhor desempenho, uma melhor assistência, ou seja, você ter as suas opiniões em vários assuntos e você monta aquele contexto, né? Um argumento, né? Você vai criando uma argumentação que versa, que fale de vários assuntos, principalmente aquilo que na hora da conversação alguém levantar a bola, né, falando sobre tal coisa e você tem a condição de se expressar. Aqui é interessante também a gente observar o seguinte, não adianta querer falar mal dos outros, sabe? Eu vou falar de mim falando mal do outro. Não, pense o contrário, fale de você e esqueça o outro ou os outros. Você não pode perder a oportunidade de ocupar esse tempo para falar de você, daquilo que você pensa, falar do seu histórico, da sua vida, né, da sua família, né, dos seus horizontes de perspectiva, tá certo? Não perca a oportunidade disso. Uma outra coisa importante nesse momento é que em qualquer momento isso é muito positivo, mas agora também pode ser com algumas ressalvas por causa da situação atual. Que é o quê? Fazer as visitas para conversas pessoais.
É claro que na medida do possível, né, gente? Porque nós estamos vivendo uma realidade totalmente adversa, diferente. Mas é importante que a pandemia do coronavírus vai passar. Né? Enquanto isso, torna-se mais importante a divulgação das suas intenções e das suas propostas através das mídias sociais. Então, não perca também a oportunidade de fazer uma visita para alguém, mas que essa visita seja assim curta e grossa e que também expresse o seguinte: de repente você não tem o contato daquela pessoa, pega o contato daquela pessoa para você acrescentar no seu WhatsApp e já passar de uma forma mais detalhada, mais explícita, quais são as suas intenções. Então, cada contato, cada aproximação é uma oportunidade de você trazer isso para a mídia social, para que você possa ter como interagir com aquela pessoa. Nesse momento o WhatsApp é uma ferramenta extraordinária. Então você vai observar que nem todo mundo do seu ciclo de relacionamento tem conexão com você via WhatsApp. Esse é o momento de você ir atrás disso. Pegar o telefone de alguém, você tem o telefone de fulano aí, tal, um amigo, um parente, um tio, um vizinho, né? Porque por incrível que pareça, você vai observar que muitos dos seus relacionamentos não estão vinculados a uma mídia social. E aí o WhatsApp cai muito bem nesse momento onde as visitações, contatos pessoais estão mais restritivos, né? Então, muito importante. Então, para isso, gente, é importante escrever, para isso é importante escrever ou gravar um bom conteúdo de forma clara e resumida, para não ficar aquela mensagem de 2 horas no WhatsApp, vai ser complicado, o pessoal vai enjoar. Então você tem que fazer uma coisa bem clara e resumida. Passe, né, nesse conteúdo a sua intenção de candidatar-se, né, de forma clara, né, como pré-candidato, como candidato no futuro, e quais as propostas que serão defendidas por você. Então, um texto legal, numa gravação, ou então escreva o texto, depois você grave, lendo o texto, né? Porque ali você não vai esquecer nada daquilo que você pretende realmente passar, né? Então, as propostas que você pretende defender, e que venha a ser eleito, né? Que o público acredite que você possa ser capaz de desenvolver aquilo uma vez sendo eleito. Observe que, novamente, eu quero deixar bem claro, enfático isso. Não é permitido pedido explícito de voto. Certo? Então, o que é importante que você perceba nesse cenário todo? Que o eleitor, gente, é o mais importante. Então você agora está pensando na sua pré-candidatura. Nossa, mas olha, você só vai ter êxito se você tiver consciente que o eleitor é o mais importante. Então, por isso, toda essa preocupação de como abordá-lo, de como ter essa interação com ele, como mostrar para ele que você tem condição de oferecer uma boa opção de candidatura para ele. Então você tem que ficar bem consciente da necessidade de observação dos seus eleitores. Fazer uma análise do perfil do seu eleitorado. Não adianta você querer buscar o voto de pessoas que você não conhece, que não te conhece nesse momento. Então muitas vezes você deixa de fazer um trabalho mais intimista, mais próximo com alguém que está ao seu lado, e fica desgastando o seu tempo precioso tentando convencer alguém que jamais vai ser seu eleitor. Então é importante que você não tenha que divulgar de forma genérica que você é candidato ou pré-candidato, mas é importante que você tenha essa percepção. O eleitor é o mais importante. Qual é o eleitor importante para mim? Aquele que eu possa alcançar. Certo? Aquele que eu possa realmente ter oportunidade de influenciar, de convencer, de me apresentar, de me expor a ele. Certo? Então isso é extremamente importante. Não se esqueça que a figura mais importante de todo esse processo é o eleitor. É preciso identificar as necessidades do eleitor com relação aos interesses públicos que a cidade não vem atendendo. Então, quando você ficar buscando analisar quais são as necessidades do eleitor,
Não vise a necessidade individual daquele momento que ele está passando. Se ele está precisando que alguém pague a energia elétrica dele, se ele está precisando de cesta básica, porque nesse momento você não deve nem pensar em socorrer ele, vinculando a sua pré-candidatura, porque isso é criminoso. Criminoso. Então, se o cliente levar, se o eleitor levar você para essa conversa atravessada, você deixa bem claro, você não vai romper com ele, nada disso. Deixa bem claro, amigo, isso é crime. A sua situação deve ser auxiliada de uma outra forma. O meu momento aqui agora não é esse. Entendeu? Eu posso até ver o que você está precisando, tentar buscar ajuda de uma outra forma, entendeu? Mas essa relação não pode estar vinculada ao contexto eleitoral. É crime. E se alguém conseguir registrar isso, gravar, filmar, comprovar que você está fazendo isso, está caminhando por esse lado, você fatalmente vai ser alcançado pela justiça. Então, de uma forma bem polida, deixe isso claro para o seu interlocutor, para o seu possível eleitor, que nesse momento essa conversa não pode ser por esse caminho, ok? É muito importante que você tenha essa percepção. E aí você tem que usar a sua capacidade de persuasão e de orientação, porque nesse caso é mais uma orientação, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que todo mundo está com dificuldade, né? Nós estamos vendo aí o pobre, o rico, o miserável, vivendo quase que na mesma linha das dificuldades e das necessidades. Porque o empresário hoje está vendo a sua estrutura não ser efetiva, não conseguir produzir, não conseguir trabalhar, né? Nem como empregador, nem como empregado. Então, nesse momento, tem que saber muito como lidar com isso, né? E lembrar sempre, né? Sempre, tudo isso vai passar. É importante que tenha esse lado otimista e que a gente vai ter que enfrentar de forma igualitária toda essa dificuldade, né? Vamos todos ter que contribuir para reverter essa situação. Então, é muito importante que você tenha essa percepção. Vamos identificar, junto ao possível eleitor, quais são as ausências, as dificuldades, ao não atendimento das necessidades públicas que o município poderia prover e não está provendo por N razões, né? Por incompetência, por má vontade, por maldade, né? Por intenções escusas, né? Que não cabe ali você dizer quem é isso, quem é aquilo, que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas você deve aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte: olha, eu vou buscar o entendimento, a sabedoria, o aprendizado para fazer de forma diferente. O Republicanos, ele quer nos dar essa base. Ele quer nos conduzir com esse fortalecimento de conhecimento, né? É possível transformar a realidade que nós estamos vivendo? Sim. Mas, olha, não escapa, não foge de conhecimento, de ter conhecimento. O conhecimento é que vai fazer com que a gente se liberte de todas essas amarras, né? De toda essa dificuldade que, que nós estamos vivenciando aí. E aqui no município não é diferente. Se nós tivermos pessoas com condições, né? Com objetivos claros e condições e capacidade, conhecimento suficiente para desenvolver, para fazer todas as etapas que cada um desses processos necessitam, não tenho nenhuma dúvida que o município vai estar numa condição diferente. Então é dessa forma que você tem que procurar conduzir as suas apresentações nesse momento. Então aqui também cabe ressaltar a importância de que não é preciso falar mal de ninguém. Você não vai mudar o contexto da nossa realidade no município denegrindo quem por si só já está denegrido. Então, o próprio eleitor, o próprio cidadão, já tem a percepção de quem é bom e de quem é ruim. De quem teve um bom desempenho e de quem não teve um bom desempenho. Então, não precisa você ressaltar isso. Nós estamos vivendo a mesma realidade, com
muito exclusivas exceções. Todos nós estamos no mesmo barco. Então não adianta você querer usar a fala de denegrir alguém que já está, né, totalmente denegrido, com a intenção de convencer aquele indivíduo a olhar você de outra forma. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, aqui cabe essa orientação. Não precisa se apresentar, mostrar suas intenções em contato com esse possível eleitor, como pré-candidato. Não há necessidade de falar mal de ninguém. Fale de você. Fale das coisas que você quer fazer. Fale, você pode até dizer, poxa, não está legal aquilo que fizeram aí, tomaram umas decisões que a oposição aí prejudicou mais gente, não atendeu como deveria atender, poderia ter sido feito diferente, opiniões que você tem, sem denegrir ninguém, sem falar mal de ninguém, porque o eleitor ele está cansado de ouvir mal do outro. E se o eleitor, por sua vez, trazer esse cenário, você não vai reprimi-lo, mas você vai contornar, você vai evitar, muda de assunto, toca no outra opinião, fala de uma outra pessoa, ou seja, não deixa de colocar sempre a questão de que você está ocupando aquele espaço com ele, aquele espaço precioso de tempo com ele, para falar de você, da sua pretensão, ok? Essa é a ideia. Quando se transmite uma ideia que está ligada às necessidades reais do eleitor, pode ter certeza, existirá maior chance que ele, eleitor, se interesse por sua candidatura. Então é essa a ideia, que você consiga fazer a análise de perceber o que está mais afetando ele na questão pública municipal, qual a percepção que ele tem, e que você ofereça uma possibilidade de que isso venha a ser diferente, mediante um bom trabalho executado, que com certeza essa identificação com ele vai fazer com que ele acredite nas suas propostas, nos seus ideais e venha tornar você um possível candidato onde ele votaria, ok? Finalizando, a gente pretende, né, e fazer uma série de orientações, passar uma série de orientações, e agora para esse momento da pré-candidatura, a gente queria deixar para vocês o seguinte: essas orientações não têm a pretensão de encerrar toda a discussão sobre esse tema da pré-candidatura. Por isso, a nossa recomendação é para que todos os filiados do Republicano que estiverem com dúvidas e tenham necessidade de mais informação, procure os membros da executiva municipal do partido. Nós estaremos aqui com toda a disposição para poder sanar as dúvidas, passar algumas orientações, algumas informações, para que todos nós possamos ter um bom desempenho. O último levantamento que teve pós a janela de filiação, o Republicanos atingiu mais de 500 mil de filiados no Brasil. Então o partido se fortaleceu muito, ele vem se fortalecendo muito, né? Ele vem tendo um trabalho efetivo de renovação da política partidária no país, e ele tem objetivos claros de avançar nos municípios. Por isso que a nossa finalidade aqui em Charqueada é de, na primeira instância, fazer vereadores, eleger vereadores, né? Existe a possibilidade de a gente eleger 2 ou 3 ou até mais vereadores, existe uma possibilidade muito grande, tá certo? Dentro dos vereadores eleitos tem também a possibilidade dos suplentes, né? Então a suplência também é uma das possibilidades de fazer um trabalho junto. Então o partido aqui em Charqueada, ele está hoje com mais de 70 filiados. Nós fizemos um desempenho extraordinário, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a todos que fizeram um trabalho junto conosco, a todos que
aceitaram o convite de se tornar filiados aos republicanos e que estão dispostos a assumir essa responsabilidade de fazer parte da mudança aqui no município. E para terminar, quero dizer que a gente vai estar sempre à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer conversa, para a gente poder estreitar melhor esse relacionamento. Então eu queria me despedir e um forte abraço a todos. Muito obrigado.